Vamos à palavra de Deus para a nossa meditação no texto que se encontra no profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, aonde nos diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Querido amigo e irmão, o profeta Abacuque traz para nós esta mensagem gloriosa de Deus, mostrando aqui aonde o homem deve colocar a sua esperança. O homem foi feito carne, saindo do pó da terra, e foi-lhe dado um espírito vindo de Deus. Portanto, o homem é essa dicotomia de carne e espírito. A Bíblia ensina que a carne voltará ao pó, porque foi tomada do pó, mas o espírito voltará para Deus. E a palavra do Senhor mostra que tudo quanto o homem faz, as suas escolhas aqui, enquanto está nesta carne, implica no destino da sua alma, quando ela volta a Deus. Volta a Deus para o descanso glorioso, eterno, recebendo um novo corpo e estando eternamente na glória de Deus. Ou volta a Deus para receber dele a triste sentença que o homem aqui cavou, procurou por suas próprias decisões. Porque a palavra do Senhor mostra que todos pecaram, todos foram afastados de Deus. Mas Deus se manifestou em carne, tomou a forma humana, foi até o Calvário condenado inocentemente, tomando o madeiro pesado, sendo ali levantado entre os céus e a terra, padeceu derramando um sangue único, ímpar, sangue poderoso, eficaz, sangue puro e sublime. Louvado é o nome de Jesus. E este sangue é o preço da redenção pela alma destituída da glória de Deus. Portanto, o preço foi pago. Aqui o profeta Abacuque nos deixa antever esta separação das coisas, porque ele diz a respeito da figueira florescer. A expectativa da humanidade é quando a figueira floresce. Ele diz aqui que haja fruto na vide. A alegria do homem, do ser humano, é quando a vide está cheia de frutos. E ele diz assim, o produto da oliveira. Quando o homem vai, colhe as azeitonas, faz a colheita, produz o azeite, ele se alegra. E ele ainda diz aqui, os campos produzindo mantimento, os rebanhos aumentando nos currais. Mas tudo isso aponta para a vida passageira e terrena. Quantas vezes a esperança da humanidade ou de muitas pessoas está nisso? Isso aqui resume os desejos das coisas do mundo, os desejos dos prazeres do mundo. Resume esses versículos aqui, indicando as coisas da vida material. O homem que corre atrás das coisas para a vida material, busca a satisfação da sua vida aqui. Corre atrás do vil metal, corre atrás da produção, quer aumentar a produtividade, quer aumentar a lucratividade, quer juntar o dinheiro para o dia de amanhã, quer preparar tudo para esta vida, como se ele fosse viver aqui eternamente, ou como se ele nunca fosse morrer. Mas a palavra do Senhor mostra um outro lado aqui, porque ele diz assim, exultar ou alegrar no Senhor, exultar no Deus da salvação. Há um outro lado da vida espiritual, porque o homem corre para
conseguir tantas coisas aqui, mas chega o dia que ele parte para a eternidade, e lá então ele não poderá se exultar, não poderá se alegrar, porque não há alegria, não há esperança, não há salvação, não há paz, não há descanso para a alma, a não ser no Senhor Jesus Cristo, o Deus da salvação gloriosa. Jesus Cristo é o Deus eterno que manifestou o seu braço poderoso com mãos estendidas no Calvário para dar a salvação àquele que quer crer e receber. É interessante o profeta Abacuque demonstrando esta fé salvífica, esta fé gloriosa no Deus da salvação bendita. Ele diz num dos versículos anteriores aqui: mas o justo pela sua fé viverá. Olha que interessante que as pessoas pensam que ela vive porque tem saúde, e outros pensam que vivem porque tem dinheiro, outros pensam que a vida lhe foi dada para vivê-la simplesmente sem pensar em nada e sem nenhuma responsabilidade. Mas aqui ele fala: o justo viverá da fé. Que fé? Fé nas coisas materiais? A fé que o mundo tem manifestado nesses dias? Quantas pessoas fazem romaria para centros religiosos, às vezes longínquos da sua terra, sejam eles evangélicos, protestantes ou de outras religiões por aí. Quantas pessoas correndo atrás, porque querem saúde, porque querem prosperidade. Olha só se não é da prosperidade que ele está tratando aqui. Mas aqui ele diz da forma negativa, porque haverá um momento que isso se cumprirá. Ele diz assim porque o texto todo mostra que vem o juízo de Deus sobre Israel, sobre Judá, e agora isso aponta também para esta geração de nossos dias, porque vem o juízo de Deus sobre toda a humanidade. E então Abacuque, na sua confiança, na sua certeza neste Deus glorioso e bendito que nós anunciamos, ele diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, ainda que a porta esteja fechada, ainda que haja sequidão, ainda que o estio seja prolongado, ainda ele diz assim, que não haja fruto na vide, ainda que a safra foi frustrada, e ele diz assim: o produto da oliveira minta, ainda que se espremesse a azeitona e não pudesse mais ter o azeite. Olha que desespero. Nós sabemos muito bem que se o campo não produzir, o homem não pode viver. Que vida haverá na cidade? O ser humano não vive de tijolos, não vive de construções, o ser humano não vive do concreto, não vive da borracha, do plástico, não vive do petróleo, não vive de nada que ele produz, a não ser aquilo que produz lá no campo. Mas Abacuque então mostra o desespero da humanidade aqui, mostrando também a sua confiança no Senhor, porque ele diz assim: ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas na malhada sejam arrebatadas do curral. Imagine, ele diz assim: nos currais não haja vacas. Imagine, amado, a situação caótica de um mundo desta maneira, aonde não há vaca, aonde não há ovelha, aonde não há mantimento, aonde não há mais oliva, aonde não há mais produção nenhuma, aonde não existe mais nada. Mas ele diz assim: ainda que a esperança feneça, ainda que tudo se acabe aqui, resta ainda um repouso para o povo de Deus, resta ainda uma vitória para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, porque ele diz assim: todavia, contudo, ainda que tudo aqui se acabe. Talvez você que me assiste poderia pensar: mas não vai acabar, tem tanto espaço, tanta terra ainda produtiva para ser explorada. Existem também tantas ameaças, o sistema global entrando em colapso. O povo tem feito até filme, o povo vem marcando data para a destruição do mundo, porque lá no íntimo o ser humano sabe que o mundo tem um tempo determinado por Deus. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas todos sabem que o mundo teve um início e ele teve o seu apogeu e ele terá o seu fim.
Mas ainda que você pense ao me assistir, eu sei que o mundo terá um fim, mas isso vai demorar. Mas eu lhe pergunto, para aqueles que desceram para a sepultura, de que vale o mantimento para eles? De que vale os currais cheios? De que vale a figueira cheia de frutos? De que vale a videira tão adornada de frutos para aqueles que já partiram deste mundo? O que eles poderiam esperar de tanta produtividade e produção de mantimento? A produção do mantimento aponta para a vida da carne. E de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, encher os seus celeiros, porque isso satisfaz somente a sua carne, mas a sua alma continua vazia, atribulada, sem esperança, sem rumo, sem a vida eterna, porque a vida eterna só o Senhor Jesus Cristo pode conceder. Eu sempre repito para que fique bem claro: não há religião nova, nem religião velha, nem religião que faça sofrimento, penitência, votos, que faça romaria. Nada pode mudar a vida do ser humano, o destino da alma do homem, a não ser Jesus Cristo, Deus verdadeiro, que tomou a forma humana e deu pelo homem a sua própria vida. Mas a mensagem do Senhor Jesus, a ordem de Jesus, é: arrependei-vos e crede no Evangelho. E o homem, o ser humano que não se arrepende dos seus pecados, que não crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele se constitui um desobediente a Deus. E desobediente não tem lugar na glória celestial ao lado do Senhor. Mas aqui o profeta Abacuque, ele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. Você porventura pode dizer como Abacuque, pode dizer comigo nesta tarde: eu me alegrarei no Senhor, ainda que o meu corpo desça para a sepultura, ainda que o meu corpo se desfaça, como exclamou Jó, todavia os meus olhos e não outros verão o Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja Deus. É importante que você, meu querido amigo e minha querida amiga, meu irmão, tenha essa convicção gloriosa neste Redentor que vive. Quantas pessoas estão carregando um Cristo morto, às vezes até fazendo procissão, e quantas vezes colocado nas entradas das cidades um monumento de um Cristo morto. Cristo morto não tem valor. Quantas pessoas colocam na porta da sala, colocam na sala, em repartições públicas, em todo lugar está ali um símbolo para que o mundo saiba que Cristo morreu. Mas para saber que Ele ressuscitou, que Ele é Deus, é preciso abrir o coração, entregar a Ele a vida, crer nele como Senhor e Salvador, e pedir a Ele a sua graça, arrepender dos pecados e crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para poder exclamar, como exclama aqui o profeta Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu espero que você possa dizer: o meu Redentor vive, Jesus Cristo vive, Ele está presente, pronto para abençoar. As portas estão abertas, as mãos dele ainda estão estendidas para todo aquele que quer receber a sua bênção. Mas é necessário separar as coisas. Pobre daquele que corre somente atrás das coisas da vida material. A sua vida termina e nada deste mundo pode lhe se satisfazer, pode lhe dar garantia da vida eterna e da salvação. Mas feliz daquele que põe o seu coração em servir o Senhor e abraça o Evangelho, obedece às Escrituras, guarda a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que é bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, porque próximo está o tempo, e está escrito no livro de Apocalipse. Quanto tempo você tem? Eu não sei. Quanto tempo o mundo tem? Também não sei. Mas uma coisa eu sei: aqueles que não crerem no Senhor Jesus Cristo e não entregarem a sua vida a Jesus, não se arrependerem e não crerem no Evangelho, não tem salvação em nenhum lado e nenhum lugar. Ainda que o mundo inteiro diga o contrário, só Jesus tem salvação, e Ele exige o arrependimento e a fé na sua palavra, a crença no seu Evangelho, para herdar a salvação. A propósito, Abacuque significa abraço.
O nome do profeta significa abraço. Jesus Cristo, o nosso Deus, estendeu os braços ali na cruz, abrindo, pronto para lhe dar um abraço. Como o pai abraçou o filho pródigo naquela parábola tão bonita que Jesus contou. O filho pródigo é todo ser humano que está parado em uma religião ou noutra, que ainda não se arrependeu dos seus pecados e creu no Evangelho. Mas quando a pessoa toma o propósito de se arrepender e crer no Evangelho, ele vem e o Senhor, que está com os braços abertos, lhe abraça, como diz o nome deste profeta, Abacuque. Um abraço, venha para o abraço do Senhor Jesus Cristo. Venha para o abraço da vitória, porque o Senhor Jesus Cristo lhe espera para lhe dar esta vitória gloriosa. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa entender que o principal é a vida eterna. Quantos correm atrás de todas as coisas da vida material? Por isso a prosperidade tem abraçado tanta gente. Mas o mais importante não é correr para o abraço da prosperidade, mas sim para o abraço do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que correm agora para o abraço de Jesus, quando tudo findar aqui, você poderá exultar no Deus da sua salvação, em Jesus Cristo, o grande e glorioso Deus, e estar no abraço lá na eternidade. Amém.